Voltamos em definitivo aqui no Garage Esporte Clube aqui. JB aqui. Fez a sua mandinga aqui e quase o Vasco se ferrou. Tá aí, tá aí o... A água tá aqui, tá, gente? Ó, tá ali. Copo O estádio virgem, até água, bonito. água também. O estádio é bonito, mas... O jogo do Vasco foi feio. Vamos lá, JB. Você é doido para ficar falando mesmo, fala pra caramba. Como foi o jogo? O jogo, ao meu ver, foi prejudicial para o Volta Redonda. Foi prejudicial ao Volta Redonda porque o Vasco se perdeu logo no início, no meio do primeiro tempo para cá, o Vasco se perdeu. Então, vejo que o Carille escalou mal o time, mexeu mal. O Vasco, ele conseguiu um empate numa falha também da defesa do Volta Redonda, porque ninguém subiu direito, e quando subiu, tarde demais, o Vegete, que tem uma boa impulsão, já tinha subido e cabeceou, pronto, sentenciou o empate. Mas o jogo em si foi um jogo em que, os laterais do Vasco da Gama estão muito aquém. Tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. Na parte ofensiva, porque os caras não sabem cruzar. Quantos cruzamentos o Vasco fez hoje? 1.000, 2.000, 100.000? Quantas bolas chuveiradas o Vasco, né, conseguiu numa chuveirada? Tudo bem. Mas, no laço já, quase terminando o jogo. Quase terminando o jogo. Isto porque a defesa que estava bem plantada do Volta Redonda falhou, não subiu junto. Porque uma coisa seria o seguinte, vai bater um escanteio, vai bater uma falta, alguém tem que colar em cima ali no principal jogador aéreo do Vasco, que é o Vegete. Se tivesse um cara sempre ali coladinho com o Vegete, esse gol não aconteceria. Então, o meio de campo do Vasco também é um caso sério a se pensar. Por quê? Porque o Coutinho, que é o dono do time, não jogou hoje. Teve algumas aparições no início, tá bem, mas depois foi diluindo, até desaparecer. Depois foi uma figura neutra em campo, coisa que o Carille já deveria ter feito o quê? Voltado no segundo tempo sem ele, sem o Alex Teixeira. Mas não. Aí tá legal. O que eu pude perceber também, o Vasco está com um problema muito crônico quando vai ao ataque, porque fica um monte ali, uns 4 ou 5 jogadores ali na parte direita de ataque do Vasco e ninguém aqui na parte esquerda. Melhorou um pouquinho quando veio o pão francês, né? O pão francês, que é de boa qualidade, veio e melhorou um pouco. Mesmo assim, eu percebi que muitas e muitas vezes o Vasco insiste muito em jogar pela direita, quando de vez em quando o cobra que não morde ninguém ali livre e solto não recebia a bola. Talvez já um coletivo imaginário do time do Vasco, eu vou dar a bola pro Piton, o Piton vai fazer merda. Eu não dou. Então, precisa melhorar esse passe. O Vasco está errando muito passe mesmo. Então precisa melhorar esse fundamento. A defesa tem que estar bem postada. Porque perceba bem, o Volta Redonda, o esquema estava 4-4-3-3, mas não era 4-3-3, estava no 4-4-2. Perdia a bola, você via só os dois homens de ataque aqui na frente e 2 linhas de 4. Aí tá a tabela aí do campeonato. É o que eu disse no início, né? Se o Maricá vence, Maricá assume a ponta de novo. Vamos lá. Vamos lá. O Vasco não jogou bem. Já jogou nessa formação contra a Portuguesa. Jogou bem. Funcionou. Qual foi a diferença desse jogo pro da Portuguesa? Simples fato que tinha sempre um entre os zagueiros ali. Uma hora era o Jair, outra hora o Tietê, outra hora era o Paulinho. Hoje não aconteceu isso.
Então deixou os dois zagueiros. De repente estava confiante desses dois zagueiros aí, né? O Vasco, o Coutinho, ele não tá jogando bem. Não estou falando de hoje, já de outros jogos. De outros jogos. Ele já não joga bem. O Payet tá pedindo passagem há muito tempo. Há muito tempo. Né? O Payet, ele tá bem melhor em condicionamento. Qual é o problema ali? Bota o Alex Teixeira. O Alex Teixeira hoje ele não tocou muito na bola. Ele tocou pouco. E aí, o Caliri ele ficou meio perdido. Porque nas substituições, eu tiraria o Coutinho. Eu tiraria o Alex Teixeira. Ele tirou. Ele tirou. Mas não tirou o Coutinho. Então, menos um homem ali. Tinha que tirar o Coutinho. O Coutinho não tava. Era para ter botado o Payet ali. E lá atrás, o Paulinho, o Tietê não estava jogando bem. O Tietê nos outros jogos jogava muito, ele parecia tal. E hoje ele estava meio nervoso e não sei por que esse time entrou nervoso. É uma Volta Redonda, cara. É um time como qualquer outro. Qual foi a nervosismo? Porque ele é Série B? Porque ele está jogando melhor? O time do Volta Redonda, por sua vez, está jogando 50. O Volta Redonda jogou muito bem. Não jogou mal. Não jogou mal. Só que é um time organizado. Ele aproveita dos buracos que deixa. Agora, vamos falar uma verdade. Hoje, esses dois zagueiros falhou. Eu não sei por que o Oliveira estava dando de Léo Pelé, não lá para frente. Ele tem que ficar ali. E o João, porra. Sim, mas se ele tá avançando muito, qual é do Carille? Ô maluco, vem cá, vai ali, chama o cara dá um esporro no cara. Ô miserável, não avança mais, não, você vai comprometer. Ou alguém lá. Exato. Eita. Por exemplo, os dois laterais. Não adianta. Cuidar com esse óculos. Os dois laterais. Piton é isso. Acabou. Perdeu o PH, entra o Puma, deixa um buraco. Então o Vasco ele tem que melhorar. Ele deu sorte hoje, fez 2-2. Não saiu tão feio. Não saiu tão feio. Que esse mesmo Volta Redonda ganhou o Botafogo. Ganhou o Botafogo, né? Ganhou o Botafogo e eu não sei se ganhou o Fluminense. O Flamengo ele perdeu de 2-0. Ele ganhou do Botafogo. Do Botafogo. Não. Ele iniciou perdendo pro Madureira. Pô, é complicado. E esse Volta Redonda. Depois venceu o Fluminense. Ah lá, venceu o Fluminense. Então, não foi o Botafogo. Venceu o Bangu. Não, aí tudo bem. Eu tô falando. Venceu o Botafogo. Venceu o Botafogo. Ó, venceu Fluminense e Botafogo. Detalhe, já pegou os 4 grandes. Ele venceu 2, perdeu, eu acho, pro Flamengo. 2-0 na semana E passada. agora empatou com o Vasco. Ó, é um time que tem que se respeitar. Então, é um time que está livre agora dos grandes clubes. Ele vai pegar O Maricá, disputa direta da vaga. Depois ele vai pegar o Nova Iguaçu, que também está lá brigando. E o Sampaio Corrêa, que está lá embaixo. E a última rodada ele vai pegar o Boa Vista, também está lá embaixo. Isso, inclusive, por exemplo, tem um jogo interessante agora, que é esse jogo aqui,
Entre Sampaio Corrêa e Bangu. Amanhã. Porque se o Sampaio Corrêa vencer o Bangu está tecnicamente rebaixado. Porque nós vamos para a 8ª rodada. O Bangu ainda falta enfrentar time grande. Dificilmente, pensa bem, se esses 3 times aqui vencem e o Bangu perde, o Bangu está tecnicamente rebaixado já. Isto, estou falando, nós vamos para a 8ª rodada. Lá em cima, nós temos essa briga interessante. E é muito interessante por quê? Porque você tem 2 pequenos ali infiltrados entre os grandes. Então você tem o Maricá, que é a grande surpresa do campeonato. Não esperávamos que um time que veio da 2ª divisão, que nunca participou da 1ª divisão, chegasse botando essa banca toda logo no primeiro jogo, enfrentando o campeão, né, o campeão brasileiro, o campeão continental, e metendo 2-1 no Botafogo. E daí para frente conquistando várias vitórias. Veio perder na semana passada por 1-0 para o Vasco, num jogo extremamente complicado. Vamos lá, Cantinho dos Games. Abraça aí, Jorge, Ciclone Defumado. Jorge, você está defecando pela boca. Olha para a câmera. Jorge e Larissa te mandam um abraço. Sabe quem é esse daqui, né? Sei. Então tá. Aí vem o Vanderlei. Se o Caliri mexer na patota do Coutinho, certamente ele vai ser mandado embora. Eu acho que não. Porque... Bem, o Mano Menezes chegou mandando um monte de gente embora, botando um monte de figura ele chegou lá querendo trabalho. Aí tá aqui, ó. Esse óculos está aqui, rebelde hoje, querendo fugir do pós-jogo. Seu vascaíno se recusa a ouvir falar sobre o jogo. Não é isso. Não é isso. É que o Vasco, ele jogou com esse time e jogou bem. O problema é que hoje o Volta Redonda ele tá bem mais armado. Tá bem mais organizadinho, mais acertadinho. E o Vasco deu mole hoje. Hoje deu mole. Foi 2 gols, né? Pênalti. Duvidoso. Mas qual? O pênalti do Vasco foi duvidoso. Ah, tá. Só o pênalti. Tu tá falando duvidoso os 2, pô? Não, o segundo gol foi falha da defesa. Aliás, os 3 gols, fora o pênalti duvidoso, 3 gols falha da defesa. Foi falha das defesas. Então, isso daí o cara ele tem que ver para a próxima temporada, tá? Eu acho que na próxima partida já vai entrar o Lemos. Porra, hoje me decepcionei com o Oliveira. O Oliveira indo para frente, não sei necessidade. Ele era ali. Quando ele estava jogando nas outras partidas direitinho, eu falei, muito bem, zagueiro. Aí o João Maluco vai. E é isso que aconteceu. O Vasco empatou, né? Num jogo que poderia estar mais suave. Mas vale lembrar que hoje o Carille agora testou Coutinho e Payet junto. E o resultado para mim é o quê? O Coutinho não tem condições de jogar no Vasco da Gama. Podem me massacrar, podem falar, mas o Coutinho veio com gabarito de estrela. De estrela não tem nada. Porque ele não está demonstrando nada. Eles reclamam muito, briga, segura a bola demais. Sem sangue. Segura demais a bola. Ele que tinha que deixar conduzir. Se ele não tem velocidade, a bola que tem que correr. E aí, o que vai esperar? Aí tem um torcedor que é fanático pelo Coutinho, vai dizer que jogou pra caralho. Não jogou nada. Não jogou nada. Tá fora de forma ainda. Não tá aguentando o 90 minutos direito. Não deveria estar fora de forma, né? Não, Ele fez pré-temporada, pô. E aí o Payet tá pedindo
pedindo passagem. Hoje o Vasco não estava bem no meio de campo. Coração de um time é no meio. Achei, o Vanderlei, para gente. Achei que o Volta Redonda melhorou no segundo tempo. Porque subiu as linhas e dificultou a saída de bola do VAR. Porque o VAR não estava tendo saída de bola. Matou, pô. O técnico do Volta Redonda foi inteligente, pô. E o Vanderlei, desde o ano passado, o Vasco está com um problema muito sério, que entra técnico, sai técnico, não consegue resolver esse problema, que é a transição. O Vasco demora muito para sair da defesa para o ataque. Não é você pegar a bola, por exemplo, em algumas vezes, dar um chutão para frente e falar, ó, maluco, tenta a sorte aí. Mas não é isso. Mas... Mas perceba bem, ali na defesa, poxa, para chegar ao ataque, os caras ficam tocando a bola ali a vida inteira. Mas só foi esse jogo. Os 2 jogos ele tava sem direito. 2 jogos tava mais rápido. Esse jogo eu não sei por que eles ficaram cadenciando o jogo. Será que era para cadenciar para ganhar, fazer um gol e fazer um 1-0 e acabou? Foi erro? Foi vontade de Carille? Não. Acredito que não. Os jogadores deram mole. Bem, de uma coisa vocês podem ter certeza. Carille não é técnico de criar times de explosão. Times rápidos para ataque. Ele é muito bom para formar defesa. Agora, tem essa parte ruim dele. O time, ele fica bom ali na defesa, mas peca muito no aspecto do ataque. Mas aí, se o Vasco melhorar a defesa e jogar bem do meio para frente, porra, pelo menos sofre esses 2 gols de falha. Foi 2 de dificuldade. O Vasco perdeu porque falhou. Empatou porque falhou. 2 falhas grotescas. Falhas grotescas. Porra. O João, porra, vai dar um bico daquele, porra. Porra. Falhou porque mal posicionado. Ele se garante demais de ser um grande jogador. Ele não é nada. E o segundo, o Oliveira se embolou com a perna, qual que chutava, deu mole. E aí o Volta Redonda se deu bem. Quem se deu mais bem foi o Volta Redonda, porque o Volta Redonda agora está livre. Sim. Só depende dele. Eu vejo aí o Volta Redonda como um dos 4. Agora vai começar a eliminação. Sabe qual é a eliminação? Os clássicos. Quem vai seguir em frente ou não. Só para você ter uma ideia, nós teremos o primeiro clássico. Segundo, Vasco e Fluminense. Na quarta-feira que vem. Quarta-feira. Então, quarta-feira que vem, nós já teremos essa situação. Correndo já o risco de o Fluminense também, dependendo do resultado de amanhã, que o Fluminense vai pegar o Boa Vista, e o time também não está bem das pernas. Boa Vista não é um time... Por que tu falou segundo clássico? O primeiro foi Botafogo e Fluminense. Exatamente. Já corre, por exemplo, com esse resultado desse jogo aqui, já corre o risco do Fluminense já dar adeus a qualquer possibilidade de chegar entre os 4. Aí perdeu, aí fica brigando 3 para ir para a próxima fase. Exatamente. E pode ser que fique a 2 de fora, tá? Pode ser, hein? Sim. Pode ser. Porque você vê aqui, olha. O Flamengo tem 10, o Botafogo tem 9. Já teria uma briga aqui, que esse jogo seria amanhã. Aqui, ó. Flamengo e Botafogo, esse jogo seria amanhã. Ou seja, já começaria a despachar alguém. Que é quinta-feira. Porque se os 2 empatam, os 2 perdem. Se um vence, acaba com o outro.
Porque vamos supor que o Maricá vença, vai lá para 14 pontos. Aí o Flamengo fica 4 pontos atrás, o Botafogo fica 5 pontos atrás. Se você levar em consideração que tem que tirar a diferença do Volta Redonda e do Maricá, não é uma tarefa fácil, não. Não é uma tarefa fácil porque nós temos aí vários clássicos. Então, gente, eu vejo assim que Volta Redonda jogou bem. Não vamos tirar o mérito do Volta Redonda. O Volta Redonda jogou bem. Dentro do limite dele, é um time bem organizado. É um time que leva um certo perigo. É um time que chega forte, chega pesado. E eu vejo que no início do jogo o juiz foi molenga, foi meio mariquinha, porque algumas jogadas fortes ali deveria já levar cartão amarelo, principalmente do lado do Volta Redonda, que abusou de jogada, força excessiva. Eu não vou nem falar jogar com violência. Jogou com força excessiva. Só que essa força excessiva pode machucar alguém, pode arrebentar alguém. E aí você tem, de repente, um jogador que seja do Vasco, Fluminense, Botafogo, um jogador de time grande que o time paga, de repente, 700, 800 mil, e o cara sendo obrigado a ficar um ano parado. Como no caso do Pedro, como no caso do Estrela, como no caso do Paulinho. Os próximos jogos do Flamengo, quinta-feira vai ser clássico. Não, né? clássico é dia 12. Não, quinta-feira ali. Não, quinta-feira. Não estou falando quinta-feira agora. Próxima rodada, o Flamengo vai pegar a Portuguesa, tá? Lá em Parque do Lá em Goiás. Sabiá, né? O próximo jogo do Flamengo. Do Vasco. Vai, pô. É o clássico. Fla-Flu. Tá? Então, vamos... E olha o detalhe, hein? Vasco, Fluminense. O Fluminense está tão azarado, mas tão azarado que ele é o time que termina os clássicos primeiro. Um caminhão de clássico para fazer. Já perdeu o primeiro. O Fluminense perdeu o primeiro, vai jogar contra o Vasco, depois vai jogar contra o Flamengo. Aí o Vasco, o Flamengo vai fazer duplamente com não. Vai fazer contra o Fluminense, no Fluminense e depois Vasco. Fluminense e Vasco. Seguido. Então, os clássicos começou aí. É aí que vai começar a eliminação para o final da Copa do Campeonato Carioca. Desde já, agora vamos encerrar, tá? Muito obrigado a todos aí que viu aqui. Obrigado a todos, obrigado aí ao Vanderlei, obrigado para o Diego Ícaro. Vamos lá, quer falar o artilheiro? Artilheiro da artilharia do campeonato. Verratti com 5 gols, o Wallace Ian com 3 do Flamengo, junto com o Valber, junto com o Carlinho, junto com Zé Vitor, Cano. Tá? Mas por que não joga mais? Ele foi prestado pro Vitória. Então, não está mais no Flamengo. Então, ele foi pro Vitória e o Alcaraz foi para o... Foi para um time lá da Inglaterra, o Everton. Para o Verratti ter um substituto. Então, o Verratti vai estar em busca de um substituto, né, para o Verratti. O Bruma é ponta, tá? Eu acho que não sei por que vai estar tentando trazer tanto ponta. Vai ter que correr atrás de um atacante para estar ali junto com o Verratti. Não tem. Ou é o Bruno Lopes, o garoto, ou é o GB. Mas, porra, são garotos. Não tem. Vai ter que buscar isso. Só que a morosidade do Vasco, porra, para contratar zagueiro demorou. Agora para
para contratar ponta tá demorando. Porra, só ano que vem. Não Só passa ano que pela vem. dificuldade financeira do Vasco, não? Não. É o diretor técnico que é ruim pra caralho mesmo. O cara, ele acha que ele manda mensagem, o cara vai vir. Ali. Didi Marco. Nem sei quem é. Ah, vamos lá. Overhat não tem velocidade e drible. Acho que o Vasco deveria ter um atacante que puxa a marcação. Eu acho que até ele puxa a marcação, porque ele sai muito. Por exemplo, o Verratti, ele não é um centroavante fixo, mas a qualidade dele é que ele é muito bom cabeceador. Só que eu concordo com você. Ele não é um driblador. E o Vasco, ele precisa de um matador. Sabe quem puxa a marcação, incrível que pareça? O David que tá operado do joelho. Ele ano passado ele puxava marcação. Ele puxava muito marcação. Não é um melhorou muito quando entrou no nome, melhorou muito. Mas ele puxa marcação. Só que ele tá operado. Tá igual o Paulinho e Jair. Não vai demorar a voltar. Vai demorar muito, tá? Estrela, tem tido notícia do Estrela? Também não. É outro que vai demorar muito tempo, infelizmente. É aquela coisa, é o futebol, né? O Adson e o DVD faz falta no Vasco. Sim, faz. Faz porque ano passado eles eram a válvula de escape. O David, David, ele jogou no início do ano passado junto com o Verret fazendo a dupla. Então ele puxava a marcação e o Verret ficava mais livre. O Adson, como ele corre nas pontas, ele é a válvula de escape. Então o Vasco ele está sentindo falta desses jogadores. Por isso que está quase contratado o Portugal lá, o Bruma. Vai ser bom porque não vai ter o problema de língua. O grande problema de trazer um jogador estrangeiro para adaptação é língua. Não sabe falar português. Sim, mas o futebol é universal, porra. Não, mas o cara vai falar lá, chuta! O cara não vai entender. Se não falar o inglês, pelo menos, o cara não vai entender. Não estou falando que, estou falando o treinador, por exemplo. O Davi Luiz sabe falar muito bem espanhol. Então ele, pode falar com o De La Cruz espanhol e ele vai entender. Certo? Então, o Vasco, não sei, o Carille eu acho que sabe falar. Se os treinadores assim que vai lá para fora, ele tem que aprender um pouco de inglês e um pouco de espanhol. Aí ele pode orientar. Por exemplo, o pai ele tem uma dificuldade, ele falava francês, cara. Ah, mas o Jardim fala para ele. Só que no jogo o Jardim tá no campo. Tá lá no gol. Pô, ele vai parar. Vergete. Pai, é isso. De informação. Não vai conseguir. Então, essa adaptação que eu falo, a maior dificuldade do jogador de se adaptar é língua. Então, português sabe falar português. É um português de Portugal. Não é tão igual como o nosso, mas vai dar para entender. Dá para entender. É igual o Flamengo. O Flamengo tem um monte de jogador lá que entende. Já tá, já. Agora imagina, o Flamengo, o Chula é africano, ele vai lá falar, ele é de qual nacionalidade? Moçambiquenho? Se for Moçambique, ele é português. Vamos lá, nigeriano. Nigeriano não fala português. E se ele é nigeriano? Ele teve que aprender português. Ele teve que aprender português. Então, até ele aprender, cara, dificuldade do cacete. A bola, o campo, o jogo é idêntico em todos os lugares. É a mesma linha, é a mesma bola. Ah, mas a bola tem diferença. É bola, é redonda. Então é só se adaptar. É rápido. Agora, a língua que começa a ter o problema. Esse que é o grande problema do jogador quando vem de outro lugar. Tem mais uma colocação, JB? A única colocação que eu faço é que esse grande investimento que o Vasco fez, né? Essa aquisição boa que foi o Tietê hoje não deixa muito a desejar.
Então tem que. O Carelli ele tem que rever alguns conceitos dele e botar esse time para ter mais consistência. Porque tá muito difícil ver o jogo do Vasco quando o Vasco não tem a bola. Quando o Vasco não tem a bola, é um Deus nos acuda. Por exemplo, o camisa 14 do Volta Redonda estava infernizando o Vasco hoje. Pro Chay. O Chay. O Chay tá, eu não Muito bom. entendi nem por que Olha, ele Ele saiu. tá cansado. Ó, vou falar uma coisa. O Chay é um bom jogador para tu ter no seu elenco. Para tu segurar a bola. É Por bom. exemplo, eu vejo que há bons times no segundo escalão do Campeonato Brasileiro. Porra, por que o Vasco não faz uma investida em alguns desses jogadores? Um dos times mais clássicos que aconteceu em todo o Brasil foi o Fluminense em 1984. O Fluminense fez um cata-cata. Pegou um monte de desconhecido. Porra, e deu liga. Mas pegou um monte de desconhecido, mas tudo cara bom. Tudo cara muito bom. O Vasco ele deveria fazer uma incursãozinha nesses times. E verificar, porra, por exemplo, o Mirassol, no início da transmissão eu falei, cara, o Mirassol tá arrebentando, tá esmigalhando os adversários lá no Campeonato Paulista. E é um time que tá chegando também, assim como Volta Redonda. Aliás, o Mirassol tá na primeira divisão do Brasileiro, tá? Então tem que abrir muito olho com esse time, porque veio da segunda, fez investimentos adequados e está crescendo. Agora, o Vasco precisa disso, precisa de um homem antenado para que realmente tenha uma visão macro de como estão esses valores perdidos aí nos campos e pegar, ó, esse aqui me interessa. Vem para cá, vou te dar toda a estrutura, você fica aqui. Na pior das hipóteses, você pega um jogador novo, porra, e vende. Um jogador novo, bom, e vende. Aí, por exemplo, fala muito do Flamengo, né? O que o Flamengo fez? Levou o time todos os cariocas fizeram isso, né? Levaram sub-17, sub, lá para a Copinha. Mas o Flamengo mandou 15 espiões para a Copinha. Para quê? Para ficar olhando? Então, galera, torço para, torço para que o Vasco ele vença, porque ele vá para a final, porque é importante para o Rio de Janeiro. Importante, o Vasco venceu, o Fluminense venceu, o Botafogo venceu. Muito me preocupa é quando um time começa a desandar no campeonato carioca, que é uma preparação para os grandes campeonatos, ele já começa a ratear. Então, esse é o comentário que eu tenho para vocês, tá? Não torço aí contra o Vasco, muito pelo contrário. Eu, como comentarista esportivo, eu não tenho clube, o meu clube é o comentário, doa a quem doer. Sim, É. e o Mas aí, Tietchan também, né? o Titi veio pro Vasco. É isso, pá, galera. E, ó, o Vasco pode perder o Adson, tá? Agora vai ter especulação. Então, moçada, só para deixar atento aí, moçada do Vasco, provavelmente, Vasco e Fluminense, 9h30 da com noite. estilo. Beleza, galera? Então, fica aí. Muito obrigado a todos que está presente. Obrigado a todos que viram essa live. Né? A gente não pode usar algumas palavras por causa do Do sistema. algoritmo do YouTube, tá bom?
Temos aí um canal aí, GSC pós-jogo. Esse pós-jogo vai estar gravado lá. A gente deixa lá, vou deixar lá. Para você, de vez em quando, quiser só ver essa parte. Até comentar também, né? De repente você discorda da minha colocação, da colocação do Exatamente. Steel, e pode colocar a sua aí, que a gente vai debater depois. Exatamente. Curta, comenta, compartilha. Não deixe de avisar os seus amigos. Nos ajude a crescer esse canal. Cará Esporte Clube. Tá vendo o azulzinho ali? Tá vendo o azulzinho? Aqui Então, vai aqui, lá no nosso azulzinho, tá? Estamos precisando de 100 pessoas para o... Isso. o Facebook. Isso. Então, galera, nós precisamos no mínimo de 100 pessoas. Eu quero mais. Mas para poder fazer as lives do Facebook diretamente de lá, para ser até para guardar os arquivos lá também, tá? Estou usando minha conta pessoal, mas eu queria botar lá para ficar bem legal, para ficar maneiro. Valeu? Um forte abraço a todos. Fique com Deus. Sempre vem aqui, marca o sininho para ter notificação. Quem não é inscrito, se inscreve, porque pode ser que a gente vai deixar jogos aí gravados para ou eu ou o JB fazer. Valeu, galera! Um forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu!